Filósofo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, professor das faculdades Mackenzie e também da Fundação Getúlio Vargas, presidente do Instituto Luiz Gama, que é uma organização que luta, entre outras coisas, contra o racismo e as desigualdades aqui no país. Este é um pouco do currículo do professor Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula. Ministro, obrigado por conversar aqui com os ouvintes da Itatiaia, que nos acompanham no rádio e também nas plataformas digitais. Amigo, muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Itatiaia e, enfim, e dizer da minha alegria e da satisfação de poder dividir esse espaço com todos e todas. Muito obrigado. Ministro, estudando aqui um pouco da história do senhor, além desse currículo que eu já destaquei aqui um pouco da história do senhor, vi que o senhor é corintiano, gosta de samba, gosta de rap, mas vi que na essência, antes de tudo, o senhor se identifica como um professor. E nessa pasta que o senhor está, eu queria fazer uma pergunta. Dá para ensinar direitos humanos nas escolas, por exemplo, ministro? Eu vou além da sua pergunta tão boa. Na verdade, a gente tem que ensinar direitos humanos. Mais do que uma possibilidade, nós temos que construir os caminhos para ensinar. Porque, veja, há uma forte distorção do que os direitos humanos significam. E essa distorção, ela tem sido utilizada muitas vezes para que se infirme, para que se degrade, né, a importância dos direitos humanos na vida de cada um de nós. Então veja só, meu caro, eu tenho insistido nisso. Um dos pilares da política nacional de direitos humanos, falei isso ao presidente Lula na última vez que estivemos juntos, tem que ser a educação em direitos humanos, educação e cultura em direitos humanos, porque é uma cultura e também um processo em que as pessoas se identifiquem como parte fundamental desse processo. Então veja só, se alguém me perguntar assim, Silvio, o que são os direitos humanos? Gente, direitos humanos é o direito a você ter uma vida digna, o que significa que você tem que ter direito a ter uma casa, ou a ter uma moradia para além disso. Você tem que ter direito a levar o seu filho no médico, se ele precisar, de você ter acesso a medicamento, ter acesso à alimentação, acesso à água, de você ter uma vida segura. Ou seja, isso são os direitos humanos. Os direitos humanos, portanto, eles se realizam nessa prática permanente de dar às pessoas condições para que elas possam ser o que de melhor elas podem ser, meu amigo. Então tem muita gente, isso é o trabalho de educação. O que eu tenho descoberto nas minhas andanças pelo Brasil? Tem muita gente que já faz trabalho de direitos humanos, apenas não dá esse nome ao trabalho que faz. Então tem muita gente nas periferias, inclusive nas Minas Gerais, nas periferias de Belo Horizonte, estou falando dos 800 municípios de Minas, mas tem também nas periferias das grandes cidades. Você tem gente que está dando água para quem tem sede, está alimentando quem tem fome, que durante a pandemia... Meu amigo, meus amigos, minhas amigas que me ouvem agora, se você deu uma cesta básica para quem estava precisando comer durante a pandemia porque estava sem trabalho, se você ajudou alguém a comprar um remédio, sabe o que você estava fazendo? Você estava fazendo um trabalho no campo dos direitos humanos. E qual que é o papel do Estado nesse sentido? Primeiro, dizer para as pessoas o seguinte, falar assim, olha, o que você está fazendo é um trabalho de direitos humanos, então vamos continuar fazendo juntos. E mais, o papel do Estado é fortalecer o trabalho dos direitos humanos. Muitas pessoas vão me ouvir aqui, eu quero falar para as pessoas, independentemente da religião que tenham, tá? Mas eu gosto sempre de lembrar de uma passagem da Bíblia, que o apóstolo Paulo, Paulo vai a Atenas, né? E quando Paulo vai a Atenas, ele se depara com pessoas que estão cultuando um Deus desconhecido, né? Eu quero fazer uma metáfora aqui, tá? E aí Paulo diz, eu sei quem é esse Deus, né? Eu sei quem é esse Deus que vocês estão cultuando. Fazendo uma metáfora para o campo dos direitos humanos, essa conquista tão importante para cada um de nós, eu diria o seguinte, tem muita gente que está cultuando um Deus desconhecido. E aí a gente tem que dizer para elas o seguinte, sabe o que você está fazendo? O que você está fazendo é um trabalho de direitos humanos. Isso fortalece a gente demais como país, como as redes de solidariedade. Direitos humanos é solidariedade. Então, os sindicatos fazem trabalho de direitos humanos. As associações de bairro podem fazer trabalho de direitos humanos. Então veja que tem muita gente ajudando, muita gente. É solidariedade, dignidade. É isso que resume as várias possibilidades que a gente pode fazer política de direitos humanos. E é papel do Estado apoiar, ampliar
dar suporte para essas políticas. Ô ministro, até em cima dessa sua explanação, a gente chega à conclusão que direitos humanos deveria ser uma pasta universal. Por que uma ala da sociedade brasileira, principalmente, ainda critica a pasta dos direitos humanos? Queria que o senhor comentasse, isso não é novidade para o senhor, acredito, alguns comentários que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, direitos humanos são contra os policiais, direitos humanos defendem os bandidos. Como que o senhor vê essas frases, que o senhor sabe, acredito que o senhor já tenha se deparado com ela, predominam nas redes sociais? Por que acontece isso, sendo que a pasta deveria ser uma pasta universal? Então, na verdade, a pasta de direitos humanos, eu vou falar sobre a pasta especificamente, mas vamos falar sobre a política de direitos humanos para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo agora. Primeiro, direitos humanos é coisa de bandido, dizem, né? Sabe o que eu diria? Também é. O que você tem que fazer com um bandido? A pessoa comete um crime, você tem que você tem que levá-la a julgamento, de acordo com o que determina a lei, e você coloca a pessoa para cumprir a sua pena, seja ela qual for, prevista na lei. O que você não pode fazer é que uma pessoa que está cumprindo uma pena, por exemplo, que ela seja torturada, porque tortura é crime. Você não pode fazer com que essa pessoa não tenha acesso à comida, à água, à alimentação. Você não pode punir a família da pessoa porque a pessoa cometeu um erro. E é isso que tem acontecido. Então isso é violação de direitos humanos. Agora, direitos humanos não é coisa. Direitos humanos é contra os policiais. Não é verdade, muito pelo contrário. Os policiais, eles talvez sejam aqueles que mais se beneficiam da política de direitos humanos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é por conta das políticas de direitos humanos que os policiais eles podem, por exemplo, pleitear que eles não sejam vítimas de abusos por parte das suas hierarquias. Os policiais eles têm que ter os seus direitos garantidos como profissionais. Os policiais que correm risco e devem ser valorizados, os policiais, eles precisam sim dos direitos humanos justamente para que eles possam ser amparados. É dever do Estado amparar os policiais. E eu vou te falar agora como ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Tá? Os policiais, eles têm toda a minha consideração, o meu respeito, e eu quero dizer aos policiais que a política de direitos humanos é feita para eles também, para que eles sejam protegidos, tenham suas famílias amparadas, para que eles possam também ter direito à moradia, uma moradia digna, porque há policiais que vivem em condições também por conta dos baixos salários, por causa da profissão, que eles vivem em condições também muito difíceis, e os direitos humanos são para essas pessoas também, para a família desses policiais também. Então, toda atividade policial ela é baseada nos direitos humanos. Os policiais eles são muito importantes na defesa dos direitos humanos, uma vez que a segurança pública ela também é uma política de direitos humanos. O direito à segurança é uma política de direitos humanos. Então eu queria dizer o seguinte, direitos humanos é para todo mundo. É para os policiais, é para as pessoas que cometeram crimes também, para que elas tenham a punição adequada conforme a lei. Agora, só queria comentar uma coisa que foi dita aqui. A pasta dos direitos humanos é uma pasta universal? O que faz o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é simplesmente coordenar, organizar as políticas de direitos humanos em nível nacional. Só que a Política Nacional de Direitos Humanos é de todos os ministérios. É do Estado brasileiro, que vai do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Gestão e Inovação, né? Ou seja, todos os ministérios eles têm que dar suporte para a política de direitos humanos, que é coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Mas é dever do Estado brasileiro proteger os direitos humanos. Eu quero repetir o seguinte, o policial é um advogado, um jornalista, seja quem for a pessoa, uma pessoa que está desempregada, todo mundo tem que ter uma vida digna. E é dever do Estado promover essa condição, dar moradia, dar acesso à moradia, né? Sendo mais preciso, dar acesso a políticas de saúde, a políticas de assistência social, o direito à educação. Não sei se os nossos ouvintes aqui sabem disso, né? O direito à educação é direito humano fundamental. As pessoas têm direito de lidar com as várias possibilidades de conhecer
as complexidades da vida. Uma criança tem direito a estudar, direito de criança e adolescente. As pessoas têm direito a ter a liberdade religiosa, professar a religião que querem. E impedir isso é violar direitos humanos. As pessoas têm o direito de crer e também de não crer. Então vejam, tudo isso é a dimensão da nossa humanidade, que no fim das contas é o seguinte: a gente tem a condição de, respeitando um ao outro, de poder ser o que de melhor a gente pode ser. Ministro, muitos ativistas dos direitos humanos criticaram muito o espaço, ou a falta dele, no governo anterior, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Queria ouvir a avaliação do senhor, que antes de ministro o senhor já milita há muito tempo nessa questão. Qual que é a avaliação que o senhor faz e se o senhor avalia que ocorreu uma transformação em relação ao governo anterior, ao governo Lula, de espaço que foi dado e é dado ao Ministério, a essa pauta dos direitos humanos. E queria que o senhor até destacasse aqui para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando aqui nas redes sociais, as principais entregas nesse primeiro ano na pasta do senhor. Não, sem dúvida, o que nós temos agora, em termos de política de direitos humanos, é uma outra vida, é um outro mundo, né? Eu diria, sem medo de errar, que o governo anterior ele trabalhou contra as políticas de direitos humanos, inclusive em nível internacional. O que nós fizemos nesse primeiro ano, e o que tem sido enfatizado pelo presidente Lula, a ideia de união e reconstrução ela é muito verdadeira, porque esse primeiro ano foi um ano de união, e também um processo de reconstrução das políticas de direitos humanos que haviam sido destruídas nos últimos anos. Então, o que nós fizemos? Primeiro, o Ministério dos Direitos Humanos ele é muito baseado na participação social, porque se a gente está falando de política de direitos humanos, as pessoas têm direito de participar também daquilo que afeta as suas vidas, tem a ver com democracia. Então, nós reconstruímos todo o sistema de participação social. Os ouvintes talvez não saibam disso, mas o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania é o ministério que possui o maior número de colegiados. O que é isso? O maior número de conselhos, de comitês, de grupos da sociedade civil que participam também dando sugestões, recomendações para o Ministério, porque são grupos que representam parte expressiva da sociedade. Então nós temos exemplos o Conselho Nacional de Direitos Humanos, nós temos o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, nós temos o Comitê Nacional de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo, enfim, nós temos vários conselhos, o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, o CONANDA. Então vejam que nós reconstruímos esses conselhos e fizemos com que eles pudessem funcionar de maneira plena. Então esse foi o primeiro ponto. Qual que foi o segundo ponto? A gente precisava criar bases institucionais sólidas no Ministério para que justamente não acontecesse isso que aconteceu, né? Ou seja, as tentativas de destruição da política, elas se tornar-se muito mais difíceis, porque o Ministério teria solidez institucional. Então a gente fez o seguinte: primeiro, nós pleiteamos e conseguimos que pela primeira vez na história o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai ter um concurso próprio, um concurso para servidores na área dos direitos humanos e da cidadania. E vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, na saúde, né, no meio ambiente, em que eles tiveram um corpo burocrático sólido que barrou a tentativa de retrocesso do governo anterior. Por outro lado, falando desse processo de reconstrução, nós voltamos a pensar nos grandes projetos, né, nos grandes planos nacionais voltados a atender os públicos fundamentais do Ministério, que são 5 basicamente, né? A gente cuida de criança e adolescente, pessoa com deficiência, pessoa idosa, agora a novidade, né? Nós temos agora uma Secretaria Nacional LGBTQIA+, também, que vai zelar pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, ou seja, garantindo que elas tenham a sua vida respeitada, né? Independentemente da sua identidade de gênero, da sua sexualidade, enfim, respeitar as pessoas como elas são, não é simplesmente isso. E por fim, agora essa novidade, né, são as pessoas em situação de rua. Né? Então nós voltamos a pensar nas grandes políticas. Então o que eu chamaria, o que eu falaria das grandes entregas? Vou destacar algumas, tá? Primeira delas, nós entregamos na semana passada, junto ao presidente da República, o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Viver Sem Limite, o novo Viver Sem Limite. Teve uma primeira edição, né, uma versão em 2011, no governo da presidenta Dilma Rousseff, mas nós retomamos isso e ampliamos a capacidade desse plano, que é o maior plano já feito na história do Brasil para proteger os direitos das pessoas com deficiência.
Então envolvem várias entregas que vão desde questões relacionadas a trabalho e emprego, gestão participativa das pessoas com deficiência, na gestão das políticas públicas, envolve acesso à tecnologia assistiva para melhorar a vida dessas pessoas, né? Enfim, então são várias coisas. A segunda entrega, que agora está em vias a gente vai lançar agora no mês de dezembro, né, é o que tudo indica, né, isso, vamos ver a agenda do Presidente da República, é o Plano Nacional em defesa das pessoas em situação de rua. Então, é um grande plano que a gente pretende também, juntamente com estados e municípios, ajudar a resolver esse problema tão sério. Então, essas são uma das entregas. Fora questões relacionadas, por exemplo, à memória e verdade, né? Nós reconstruímos toda a política de memória, verdade e justiça não repetição no Brasil. A Comissão de Anistia voltou a funcionar. Enfim, nós, de fato, colocamos em pé a Política Nacional de Direitos Humanos, mas com perspectivas de fazer muitas outras coisas. Criamos, pela primeira vez, a Coordenação Geral de Direitos Humanos em Empresa, para que nós pudéssemos fazer uma interface entre os direitos humanos e a economia. Então, essas são algumas das entregas que nós pretendemos fazer. E fora, agora, nós criamos a Escola Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente para formação dos conselheiros tutelares, para monitoramento, para fortalecimento do papel dos conselhos. Então, são muitas coisas. Inclusive, a gente, no site do Ministério dos Direitos Humanos, nós temos um relatório, né, anual com o resumo de todas as atividades que nós fizemos até agora e o que pretendemos fazer até o final de dezembro. Então tem muita coisa. Então convido os nossos queridos ouvintes, né, para que acessem o site do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e possam acessar esse relatório. Ô, ministro, diante de todas essas entregas, a pasta do senhor ganhou destaque nos últimos dias sobre esse episódio com uma senhora, a Luciane Barbosa, que, segundo o que foi apurado pela imprensa, era uma senhora que tem ligação, que seria esposa de um comandante do chefe do tráfico lá no estado do Amazonas. Essa senhora acabou tendo as despesas custeadas pela pasta do senhor, segundo apurações dos veículos de imprensa. As despesas ficaram em torno de R$6 mil, entre passagem aérea de Manaus para a capital federal e diárias em Brasília. Segundo o que foi apurado, ela participou de reuniões com integrantes da pasta do senhor, também com a pasta do ministro Dino. Eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu nesse caso, o que aconteceu de fato, se tudo foi noticiado como deveria, se há alguma distorção ou não, se cabe alguma autocrítica nesse caso. O que o senhor pode explicar para o ouvinte da Itatiaia? Eu diria que é uma profunda distorção, né? Agora, porque veja só, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, como os outros ministérios, como eu falei, são ministérios que envolvem participação social. E nesse sentido, os comitês, né, dentre os quais o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele realiza encontros anuais, justamente juntando, né, os comitês estaduais, né, porque você tem os comitês estaduais de prevenção e combate à tortura, todos criados por lei. E esses comitês, eles fazem parte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é formado pelos comitês estaduais, né, pelo Comitê Nacional, que é integrado pelos comitês estaduais. Então, quando você faz o encontro anual, como é que funciona? Os estados, os comitês estaduais que são escolhidos, né, que são formados dentro dos estados membros da federação, eles indicam os seus representantes para que participem. Né? Esses representantes, eles são vinculados aos comitês estaduais para que eles participem dos encontros anuais. Então, mais de 70 pessoas participaram desse encontro anual e todas essas pessoas elas foram referendadas por meio de ofício pelos estados, pelos comitês estaduais. Então, acho que esse é o ponto. E aí, uma vez que esses comitês estaduais eles estão sendo chamados pelo Comitê Nacional, do qual eles integram, as despesas elas são pagas para todas as pessoas que são indicadas pelos comitês estaduais e que participam desses encontros. Esses encontros, eu quero dizer que eles são muito importantes porque eles definem estratégias nacionais justamente para lidar com um problema que o Brasil tem, que é a tortura sistemática que existe dentro do sistema prisional brasileiro e em outros âmbitos. Né? Então é isso. Então foi isso que aconteceu. O Estado do Amazonas, o seu comitê indicou e o Comitê Nacional, ele, como fez com todos os outros estados, pagou essa despesa. Agora, veja só como são as distorções, né? O encontro
o provável encontro que tenha sido feito com o ministro Flávio Dino, com integrantes do Ministério, ocorreu... primeiro, uma coisa não tem nada a ver com a outra em relação ao ministro Flávio Dino, porque me parece que o encontro, que não foi com o ministro, foi com integrantes, foi no começo do ano, e que me parece que a pessoa sequer estava condenada, mas isso aí não é uma questão. Né? Para mim não é uma questão, porque isso não, a condição dela não tem a ver com o fato dela ter sido convidada ou não. O segundo ponto é que, como se tratava de uma indicação dos estados e dos comitês estaduais, são os estados que devem avaliar quem são que eles indicam, porque os comitês eles têm autonomia política para fazer isso. Então não teve nenhuma interferência do Ministério, não teve nenhuma relação com nada do Ministério, essa indicação, e foi uma indicação feita pelos estados. Então, se ocorreu ou não um erro, o senhor está atribuindo isso ao estado do Amazonas? Esse é o ponto? Veja só, não vejo nenhuma ilegalidade. Não vejo nenhuma ilegalidade. Se ocorreu algum erro, se é que ocorreu algum erro, porque vejam, a pessoa ela está solta. A pessoa ela está respondendo ao processo e não há trânsito em julgado da sentença. Então o que me parece é que se houve algum erro, isso não tem nenhuma relação com as atividades regulares do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E nem com o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ministro, até pegando como gancho aqui que a gente citou o ministro Flávio Dino, para encerrar aqui, que queria que o senhor fizesse uma avaliação da indicação do nome do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, e aproveitar, o senhor é ministro de Direitos Humanos, mas o senhor é doutor em Direito, especialista, militante nessa área. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre esse cenário. Eu sei que o senhor está no Executivo hoje, mas sobre esse cenário que o Congresso está fazendo muitas críticas, parte do Congresso, muitas críticas a ações do Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que há excessos por parte do Supremo Tribunal Federal, ou o STF está agindo dentro das 4 linhas? Então essa avaliação da indicação do nome do ministro e a ação do STF. O que eu vou falar é sobre a indicação, o que eu acho que tenho o dever de falar é sobre a indicação do presidente Lula do nome do ministro Flávio Dino. O que eu posso dizer é que o ministro Flávio Dino foi uma das melhores pessoas que eu conheci até agora, entre as várias que conheci dentro do governo federal, sempre muito cordato, sempre muito firme nas suas posições. Em relação aos requisitos constitucionais para assumir o cargo, ele tem todos e de sobra, ou seja, reputação ilibada, notável saber jurídico, é um homem que tem uma experiência nos 3 poderes do Estado brasileiro. Então, eu acho que é a indicação certa, é um homem certo na hora certa. O ministro Flávio Dino é espetacular, assim, espetacular, e acho que, se confirmada a sua indicação no Senado, pelo Senado Federal, ele será um dos maiores ministros da história do Supremo Tribunal Federal, não tenho a menor dúvida disso, pelas qualidades que detém. Então, eu desejo boa sorte ao Brasil, né? Espero que o Senado confirme essa indicação acertadíssima do presidente da República, se me é permitido avaliar, e o Brasil terá muita sorte caso o Senado, de fato, dê o seu beneplácito para a indicação do ministro Flávio Dino, esse grande brasileiro, esse grande amigo, essa pessoa que é um reputo dos grandes juristas do nosso país. Ministro, uma pergunta aqui sobre a situação envolvendo o Clériston Pereira, que é aquele senhor que morreu na Papuda, em Brasília, estava sendo investigado ali por envolvimento com a situação do 8 de janeiro, os ataques do 8 de janeiro, ele acabou morrendo na Papuda. Há várias questões envolvendo a morte dele. Nesse caso, o Ministério de Direitos Humanos está atuando de alguma forma, acompanhando as investigações, e a defesa dele reclama que durante muito tempo foi alegado que ele estava doente, e isso o Supremo Tribunal Federal não concedeu nenhum tipo de liberdade, habeas corpus, não atendeu o pedido da defesa, e ele acabou morrendo na Papuda. Tudo isso está sendo investigado, claro, mas o senhor acha que ocorreu algum erro nessa condução? Como que a pasta do senhor está acompanhando a situação? A pasta de Direitos Humanos acompanha com muita preocupação a situação do sistema prisional brasileiro. A morte do senhor Clériston, ela é uma das várias mazelas, é o resultado das várias mazelas que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu como sendo um estado de coisas inconstitucional.
Então vejam que há pouco tempo atrás o Ministério dos Direitos Humanos lançou uma iniciativa chamada Caravanas dos Direitos Humanos, em que nós tínhamos justamente a ideia de enfim, de olhar para as condições integrais do sistema prisional brasileiro. Muitos que hoje estão chocados, e todos nós estamos consternados e solidários com a morte do Sr. Clériston, me criticaram, né? Criticaram a política do Ministério, o que eu considero que é um grande erro a gente não olhar para as condições do sistema prisional, do sistema carcerário de uma maneira global. Então, nesse sentido, o que o Ministério tem feito? O Ministério está está imbuído da missão de olhar para o sistema prisional e impedir que coisas como essa voltem a acontecer. Em nome de todas as pessoas que estão presas e que, mesmo pagando pelos crimes que cometeram, devem ser tratados com dignidade, que é o que determina a lei, para que isso nunca mais aconteça. Nós conversamos aqui na Itatiaia, no rádio, nas plataformas digitais, com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula, ministro Silvio Almeida. Ministro, agradeço pela generosidade de conversar com os nossos ouvintes. Eu agradeço, um abraço a todos os ouvintes. Quero mandar um abraço para um grande amigo meu que está por aqui, que é o deputado Rogério Correia, né, um grande parceiro, um grande irmão, e me colocar à disposição para a gente discutir os direitos humanos do Brasil de maneira séria, de maneira com que todo mundo se beneficie disso. Direitos humanos é para todo mundo.